Olá, sextusanos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela de Ciências e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da semana passada. Vamos lá? Exercício 1. Diferencie matéria, corpo e objeto e dê um exemplo de cada. Vocês assistiram no vídeo da semana passada com o professor Cleiton uma explicação sobre introdução à química. E nela ele citou o que é cada um desses itens que está sendo perguntado na questão 1. Matéria. A matéria pode ser classificada como tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, eu, vocês, os animais, as plantas, os objetos ao nosso redor, o ar que a gente respira, tudo isso é classificado como matéria, porque possui massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, uma árvore, ela é classificada como matéria. Já um corpo, ele é uma porção limitada de matéria, ou seja, se aquela árvore que eu acabei de citar é classificada como matéria, o corpo seria uma porção de madeira cortada. Já o objeto, ele é classificado como um corpo que foi produzido pelo homem e tem uma finalidade específica, ou seja, aquela madeira, que era um corpo, e foi transformada em objeto, que seria, no caso, uma mesa de madeira. Então, matéria, árvore, corpo, uma quantidade de madeira cortada, objeto, mesa de madeira. Nesse caso, o exemplo da árvore, mas a gente poderia citar outros exemplos. Por exemplo, minério de ouro. A rocha bruta do minério de ouro seria classificada como matéria. Uma barra de ouro seria classificada como corpo. E um anel de ouro classificado como objeto. Vocês podem citar outros exemplos. Quem citou outros exemplos aqui na questão 1, não tem problema, pode deixar do jeito que colocou. O importante é que seja definido o que é cada um desses itens que eu acabei de falar. Número 2. Observe a imagem abaixo e responda. Então, para quem assistiu o vídeo já sabe qual é, só de olhar a imagem. Como se chama a partícula minúscula que forma a matéria? Letra A, átomo, B, molécula, C, corpo ou D, objeto. Acertou quem respondeu átomo, porque o átomo é a partícula minúscula que forma a matéria. Toda a matéria é formada por átomos. Eu vi que muitos alunos responderam como molécula. A molécula, ela não se enquadra como resposta correta porque a molécula é formada por átomos, ou seja, os átomos são partículas ainda menores do que as moléculas. Então, a resposta correta fica a letra A. Apesar de toda a matéria também ser formada por moléculas, os átomos ainda são menores e formam essas moléculas. Então, letra A. Número 3. A fórmula química da água é H2O. Marque as alternativas corretas abaixo. Lembre-se que nesse exercício pode ter mais de uma alternativa correta. Primeira questão. A molécula da água é composta de 3 átomos. Essa alternativa está correta. Por quê? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio, H2, e 1 átomo de oxigênio, O. Então, 3 átomos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Próximo. A molécula da água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Também correto, acabei de falar. Próximo. A fórmula da água em estado sólido é diferente da fórmula da água em estado líquido? Essa afirmativa está errada. Por quê? A molécula da água é a mesma. Independente se eu tenho água no estado sólido, líquido ou gasoso, a fórmula não muda, ela vai ser a mesma. Então, essa afirmativa não é para marcar. E por último, a fórmula da água é H2O, esteja ela no estado sólido, líquido ou gasoso? Correta, acabei de falar isso. Então, não importa se é gelo, se é água que a gente bebe, se é vapor de água. Todas essas 3 estados físicos não mudam a molécula da água, que continua sendo a mesma, H2O. Então, a gente marcou como correta a 1, a 2 e a 4. A única errada é a 3. Exercício 4. Nas mudanças de estados físicos da água, ocorre uma mudança no comportamento de suas moléculas. Observe as imagens acima e relacione os números 1, 2 e 3 da imagem com a descrição do seu respectivo estado físico
Então, a gente vai observar essa imagem. Cada uma dessas bolinhas representa as moléculas da água em cada estado físico, sólido, líquido e gasoso. A gente vai tentar descobrir, pelas explicações aqui embaixo, qual item corresponde a cada estado físico. Então, o primeiro, ele diz assim: no estado gasoso, as moléculas estão muito separadas entre si e movimentam-se com facilidade. Então, qual das três imagens, aqui 1, 2 ou 3, que as moléculas estão bem afastadas entre si e se movimentando com facilidade? Acertou quem respondeu o frasco 3, né? As moléculas elas estão bem espalhadas e isso é uma característica da matéria no estado gasoso. Como vocês podem ver na imagem, as moléculas elas estão até saindo para fora do recipiente. Um exemplo disso é quando tem alguém cozinhando e está saindo fumaça da panela. Essa fumaça é o vapor de água, ou seja, é matéria no estado gasoso. Então, aqui na coluna 1, a gente vai colocar número 3, porque corresponde ao frasco 3. Próximo. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas entre si e têm pouca liberdade de movimentação. Qual dessas três imagens que as moléculas estão mais próximas entre si, que não conseguem se movimentar? Acertou quem respondeu, frasco 1. Então, a matéria no frasco 1, ela se encontra no estado sólido. Uma característica do sólido é ter as moléculas muito juntinhas entre si e com pouca liberdade de movimentação. Por exemplo, um cubo de gelo. Então, na coluna 2, a gente vai colocar número 1, corresponde ao estado sólido. E por último, o que sobrou foi o estado líquido. No estado líquido, as moléculas ficam mais afastadas do que no estado sólido, ou seja, frasco 2, né? Essas moléculas, elas não estão nem tão juntas quanto no frasco 1, que é sólido, nem tão separadas como no frasco 3, que é gasoso. Então, ficou número 1 é sólido, número 2 é líquido, número 3 é gasoso. Nas colunas ficou 3, 1 e 2. Exercício 5. Observe a tirinha de Maurício de Souza e responda: quais os estados físicos da água em cada uma das três cenas da tirinha? Na tirinha a gente observa o Bidu e, no terceiro momento, ele diz: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Ele está se referindo à água, ou seja, na primeira imagem da tirinha, a gente observa a água no estado sólido, um cubo de gelo. Já na segunda imagem, esse cubo de gelo derreteu pelo calor e se transformou em água no estado líquido. E na terceira imagem, o calor aqueceu essa água no estado líquido e ela se tornou vapor, ou seja, estado gasoso. Então, os três estados físicos estão presentes nessa tirinha: sólido, líquido e gasoso. Questão 6. Cite 3 exemplos de situações em que você encontra a matéria no estado líquido. Matéria no estado líquido. A gente pode citar como exemplo a água dos rios, dos mares, dos lagos, a água que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente usa para lavar roupa, para fazer comida, refrigerante, suco. Então, tudo isso é classificado como matéria no estado líquido. Se você colocou alguma outra questão, algum outro exemplo diferente desses que eu citei, não tem problema, tá? Então, a gente encerra a nossa correção por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Uma outra informação importante. Toda quarta-feira, a gente vai fazer correção de exercícios de ciências. E toda sexta-feira, eu vou postar matéria nova. Então, hoje a gente está fazendo a correção da semana passada. E na sexta-feira terá matéria nova. Esta matéria nova virá acompanhada de uma atividade do Google Forms, igual essa que vocês fizeram. E aí, na outra quarta-feira, eu vou fazer a correção novamente. É importante que vocês tenham essas atividades em dia, porque isso vale nota e é importante para a aprendizagem de vocês também.
Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, mandar mensagem no meu privado. Uma boa semana a todos e até sexta-feira.